Sentamos e começamos a conversar sobre a dificuldade dos músicos pequenos e médios, da inclusão deles, musical, né, na parte midiática, vamos dizer assim. O anonimato. Ele é bom, ele é profissional, ele é o quê? Por que ele não está acontecendo? Porque eu canto em casamento, eu canto em aniversário, ninguém me conhece, né? E a dificuldade desde sempre foi financeira, assim. Resumindo, dinheiro, né? Se hoje ou seja, cerca de 250 a 230 mil dólares, você coloca um artista. Você vai para uma emissora de televisão, você paga uma entrada lá e você vai estar canalizado. Mas como é que você vai fazer isso com um músico que não tem nem orçamento para vir gravar um disco aqui? É muito difícil. É muito desleal, muito injusto com esse pobre músico. E acaba eles, muitas vezes, se frustrando, se decepcionando, né? Muito difícil viver de música, muito difícil. A nossa ideia era produzir, mas qual era o tema? Então eu pensei num tema, mas que tivesse um efeito social importante, né? Que fosse simples, mas que fosse uma coisa importante. Pensei na música. Essa produção não é uma história de sucesso na música, mas é um registro de vontade, de parceria, de esforço, luta e determinação. Trata-se de amor à música, apesar dos obstáculos impostos pela vida. Trata-se de dar voz e vez a esses músicos anônimos, de lançar alguma luz sobre eles. Enfim, retirá-los da invisibilidade e conhecê-los sem máscaras. Esses músicos que a grande mídia não dá visibilidade. O sol nasce para todos. Sim, ele nasce para todos e brilha para poucos. Sempre foi assim. Acho que a ingratidão está em todo lugar. Não só na música. E cada vez mais no mundo, né? A acessibilidade virou raro. Então a gente queria dar minimamente que fosse, mas um pouco de luz para esses músicos autônomos, anônimos, que possuem um amor incondicional à música e que não se dão conta de que não têm a visibilidade merecida. Sem a divulgação não há a projeção nenhuma do indivíduo que está se apresentando, né? Ah, mas eu acho que isso aí caiu do céu. Isso aí foi muito importante mesmo. Se eu sairia para fazer para dar uma entrevista dessas, que dirá vindo na minha casa, né? É um ato de coração teu. Foi uma atitude com uma certa magnitude, uma certa benevolência, preocupado com os teus colegas que não estão acontecendo no mercado. Então esse documentário, eu acredito que vai abranger ainda muito mais as pessoas que não conhecem, né? Vão poder parar para fazer essa reflexão do que a música realmente é importante, que caráter ela traz para o ser humano, né? Tem um caráter que a música trouxe pra gente e que é um exemplo que não é só pra mim, mas é um exemplo pra todo mundo. Olha, eu já inclusive tive que dizer pra minha mulher, olha, eu não vivo mais sem a música. Eu não consigo mais viver sem a música. Ela não fazia parte da minha vida, mas agora ela faz. Não consigo mais viver sem a música. O meu envolvimento com a música assim é como se fosse uma alma gêmea minha, assim, é uma ligação direta, não tem como sair disso.
passarinhos que cantavam por aqui e me diziam no seu canto estridente, pra eu levar a paz amiga a tanta gente que estão sofrendo desamor e aflição, na esperança de mudar a situação. A música é algo assim que parece que eu sou outra pessoa em cima do palco, assim. Parece que eu tô no outro planeta. Realmente. É algo que me completa, realmente. A música me trouxe até agora só lembranças boas. De segunda a sexta eu sou professora. E aí fim de semana eu sou cantora. Eu penso em música e eu relaxo. No outro dia eu sinto aquele cansaço, mas para eu ir para o colégio, para eu ir para a escola, para dar aula, porque os alunos eles estressam a gente. E até a maneira deles me verem depois da música foi diferente. A vida pode ser dura e nos bater com frequência, mas enquanto existir música, haverá alento sempre. O pai era pobre, nós sempre fomos pobres, assim, né? A nossa origem, ela sempre teve uma origem muito pobre e humilde mesmo, assim, paupérrimos. E a música entrou, assim, para mim como uma liberdade, assim, de condição de pobre. E eu comecei a pensar assim, bom, um dia eu vou ser músico. De mãos cansadas e com corpo castigado, vou construindo os sonhos do meu passado. Tô fazendo um trabalho que é faxina, entendeu? Uma faxina não é muito alta. Assim, daí é bem complicado, assim, de administrar isso. Mas eu sempre estou com uma pontinha de esperança, assim, que na questão de faxina é a única coisa que eu achei, assim, que fosse, que dava pra mim conciliar a música. Daí eu abdiquei de um salário bom, um trabalho bom, pra me ferrar mesmo, mas com um pouco mais possibilidade de eu cantar. Eu abdiquei de ter uma família, de ter filho, pra isso. Pra mim, a música é a minha vida e é o meu objetivo de vida, é a música. Viver de música. Eu não vou desistir nunca. Para ser músico, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos obstáculos. O pessoal não reconhece o teu trabalho, por exemplo. O trabalho físico e mental que dá porque há um esgotamento físico muito grande. É um trabalho árduo, cansativo, trabalhar à noite tocando. Só mesmo por amor, muito amor. Porque a primeira coisa que tu te pergunta pra ti, tu tá trabalhando? Tô trabalhando, o que é que faz? Se tu disser que tu é músico, não, o que é que tu faz mesmo? Então o pessoal acha que música não dá trabalho, que é uma coisa que é muito fácil. Então música é difícil, e o preconceito é muito grande com música, em todos os aspectos, né? Porque hoje o músico, para sobreviver, ele tem que mendigar, bem dizer, né? Hoje, por exemplo, eu te vender um CD de um trabalho que dá... É como se fosse uma coisa volúvel, né? Rapidinho, assim. E é vulnerável, né? A qualquer outra mídia, né? Que vá tomar conta, né? Do trabalho que tu, às vezes, leva tempos para fazer, né? Então, as dificuldades musicais que eu acredito, assim, que a gente passa, assim, em todo geral, primeiro, o financeiro. Essa é a primeira coisa, né? O financeiro. Hoje, o músico, para sobreviver, se tu vai ganhar, não ganha nem um salário mínimo. Mas tá difícil pra gente entrar nesse ramo aí. Porque não é na primeira que tu já sai ganhando dinheiro. Que quando tu cai num momento difícil,
tu sempre tem alguma coisa que pode te ajudar. E para mim surgiu a música. E aí eu não pensava nesses momentos assim difíceis de ficar achando, nem tinha tempo de pensar o que a minha visão fazia falta para mim. Aí eu ficava ocupando meu tempo decorando música, tocando, cantando. Uma vez ele teve um sangramento no nariz, né? Que a gente disse que foi um AVC, né? Que ele tinha que mudar os hábitos. E dali fundaram grupos e Estava muito bom o nosso grupo, viu? A gente ia em qualquer lugar tocar e fazia bonito. Batia numa corda lá, pá, essa aqui é o nó de gaveteiro lá, aí vem chumbo. Estava retornando para casa, estava na rodoviária de Santa Maria e entrei numa revistaria. E fiquei como filha super orgulhosa e parceira de ter assim, ouvido num local público tocar uma música que era do CD dele, né? Perguntei até para a senhora dona do estabelecimento se era na rádio ou assim, não, eu tenho no momento eu não quis me identificar, nem dizer, é meu pai, né? Lógico que eu fiquei louca de vontade de dizer. Foi bem uma emoção bem forte, assim. O que você achou dessa história bonita? Olha, como diz o gaúcho, muito formidável. E aí, meu amigo Arnaldo, foi assim. E o pai não tinha, e a mãe não tinha direito para comprar violão. E eu peguei uma lata de azeite, peguei uma ripa e amarrei com um arame e coloquei um sudenário e fiz o meu primeiro violão. Claro que não saía som de violão nunca por ali, né? Mas ali que eu comecei a fazer os acordes. E aí comecei a achar interessante os acordes assim, e tentava bater para poder fazer som. E uma das coisas difíceis que eu achava naquela época, tempos atrás, que eu achava impossível subir num palco ou ser um cantor ou aparecer um dia na televisão cantando ou gravar um CD, Até eu chegar no ponto de gravar um CDzinho assim mesmo, né? Foi muita luta, muita dificuldade. Eu gostaria que você filmasse esse disco aqui. E aqui está a prova cabal e documental da nossa parceria, aonde em meados de 1989, começamos 1988 a elaboração desse trabalho. A nossa parceria, né, Arnaldo? É uma parceria muito bacana, uma coisa, uma amizade, né, de longos anos. Uma amizade que tem mais de 30 anos. O Arnaldo me convidou para fazer parte da gravação do seu disco, do seu primeiro disco, o tão sonhado disco, que só os nobres poderiam gravar disco naquela época. Era muito seleto, era muito caro. Mas o meu amigo Arnaldo, muito determinado, suando a camiseta, conseguiu algo que pessoas com poderes aquisitivos bem maiores jamais conseguiram. Naquela época era difícil. Gravar o seu primeiro disco com um baixo custo financeiro. Os amigos aqui presentes, sabe, o Arnaldo, o Jorginho, sabe como é difícil. Além do trabalho que a gente tem, e na época que a gente começou também, há tempos atrás, era bem mais difícil que agora. Agora está mais fácil, tem muita tecnologia. Na parceria, então aí que entrou a nossa parceria. Parceria são muito importantes, né? Para se ter um resultado. 45 dias de ensaio, dedicação para a composição musical das suas músicas. Ele montou um selo para poder vincular esse trabalho a ele. Que nesta época as gravadoras eram uma máfia, né? Como são até hoje, né? Delineava o mercado do jeito que queria, vendia o artista ou não, e ele matou no peito e fez o gol. Tá aqui para quem quiser ver. Eu sou um privilegiado porque eu posso, porque eu convivi com isso e tenho essa... vi isso. E vi o que o esforço é. O que é aquele esforço? Quando eu tiro uma música para estudar, para mim é muito difícil porque eu chego de tarde, né? E tem que limpar a casa, fazer tudo, ir no mercado. Por último é a música, preparar a aula
E aí quando eu vou pegar para escutar uma música ou para eu estudar uma música já é 11 horas, meia-noite. Então eu não posso sair cantando aqui, só se eu for no banheiro. Então tá muito difícil para mim estudar, por exemplo, a música assim durante a semana, tem que ser o fim de semana. E mais que eu tenho que primeiro preparar minhas aulas, né? Tudo por causa do jeito, do amor pelo que tu tá fazendo, né? Pela contribuição real, que não é só o som que tu ouve, mas é tudo aquilo que traz por trás. Só que daí vem a realidade. Qualquer brasileiro que tem conta para pagar, enfim, para te viver só da música hoje em dia é complicado. Não tem como. Uma coisa importante também que às vezes a gente acha que não é capaz quando acontece uma coisa assim que nem aconteceu comigo, de ter perdido a visão. Tem muitas pessoas que entram em depressão, perdem o ânimo de viver, começam a pensar até em acabar com a própria vida, né? Cometer até algum suicídio, coisa assim, né? Então eu sempre fui de ter um pensamento sempre positivo sobre as coisas difíceis. Estou apaixonado por você. Através também do incentivo dos amigos, eu comecei a descobrir que eu era capaz de aprender e de tocar. Realmente sou muito sozinha, mas é também devido a outras coisas que aconteceu na minha vida e até hoje me abala muito. Eu tenho meu marido, eu confio nele e eu vou estar com ele, tocando ou não, mas eu vou estar com ele. Mas o que compensa é quando você está em cima de um palco e naquele momento você é tomado pela emoção que poucas pessoas podem descrever. Aquela emoção é extasiante, mas para aqueles que realmente têm uma serenidade e seriedade com a música. Tomando potros cavalgava o céu sem par, um paraíso com imensas pradarias. Minha querência, meu cavalo, meu lugar, um paraíso com imensas pradarias. Eu me realizo muito quando eu estou fazendo uma apresentação. Isso para mim é muito gratificante. Algumas oportunidades de eu estar no palco e eu pensar assim, mas tudo que eu vivi, eu posso vencer e fazer com que esse momento vire rotina. E eu acredito que eu vou conseguir. E eu vou conseguir. A música é uma coisa que nos faz muito bem para a alma. Para a música não tem idade. Mas estou velho, mas tenho tempo. Isso aí é fundamental, viu? Eu conheci muita gente idosa que adorava esse sistema de tocar. Eles diziam que aquilo rejuvenescia a alma, o espírito da pessoa. Eu tenho quase 100 anos, tio. Tu ri de quê? Eu tenho 89 anos, tá? Eu não podia ter escolhido uma coisa melhor para me fazer na minha aposentadoria. Eu não podia. E qualquer outra coisa que eu fizesse não seria tão bom quanto a música. Então a gente foi buscar esses músicos para dar uma amostra, na verdade, porque isso é uma amostra da vida de tantos músicos que vivem por aí lutando e trabalhando com música. Mas ele tem as duas pernas foram quebradas, os dois braços. Uma das pernas trincou em 40 pedaços. Ele tem os dedos tortos da mão esquerda e aprendeu a tocar depois de 60 anos, virou músico profissional, tem 3 CDs gravados. O meu depoimento maior é o exemplo. Agora, em resumo, viu? Tem que gostar da música.
música não é visto como um trabalho. É uma rejeição muito grande. O músico é discriminado demais. E eu vivo da música sempre, né? Então, não sei viver sem música. Eu fiz de tudo na minha vida, mas não sei fazer outra coisa a não ser música, né? Ela é fundamental para minha existência. Não tem outro jeito, né? Nasci músico, vou morrer músico, né? Então, como foi entrar para mim a segunda vez no estúdio? Mas claro, a segunda vez, na verdade, a primeira vez para gravar o disco desse amigo, Arnaldo Toni, né? Para mim foi magnífico. A emoção de uma magnitude tão grande, quando eu vi uma máquina gravando o tempo das VHS, das fitas VHS. Então eu fui tomado de tal maneira, parecia que eu estava levitando, junto com aqueles amigos. Quero agradecê-lo a ele ao convite, também por ter nos acreditado no nosso trabalho, na nossa dedicação. Que trabalhamos sem vínculo nenhum financeiro, mas pela emoção de gravar um disco. Uma coisa a qual só se ouvia falar em São Paulo e Rio de Janeiro. Então foi uma coisa assim, inexplicável, sem palavras. A gente falando não posso descrever essa tamanha emoção. Gostaria de ler esta dedicatória a qual eu me emocionei ao amigo Jorginho, que fez parte deste trabalho com respeito, carinho e admiração. Que Deus acompanhe sempre seus passos, pois merece, devido à sua simplicidade. Demonstrou na bateria e no estúdio que sabe executar com astúcia e técnica esse instrumento que é a base de qualquer trabalho. Este é um amigo que não me decepcionou, deste humilde e modesto cantor Arnaldo Toni. 3/12/91. Que se todos nós, na face da terra, nos preocupássemos um pouquinho com o amigo, com o colega, o mundo estaria bem melhor. Hoje, cachorro sendo tratado como gente e gente está sendo tratada como cachorro. E num país capitalista como o nosso, num mundo capitalista, que lugar pertence o ser humano? Então é difícil. Tem muita barreira com relação a isso. Mas eu acredito que um dia eu vá vencer isso. E depois que eu fiquei com essa minha limitação devido à perca da visão, eu fui descobrindo que é possível a gente superar. E a música me deu isso. Depois que ele engrena na música e fica assim, parece que a vida tem outra, a gente tem outra visão da vida, né? Eu te pergunto assim, se tu ganhasse todo o dinheiro do mundo para comer pão e não tivesse pão, como é que seria? E eu acredito que eu vou conseguir. E eu vou conseguir. A dificuldade, ela é um meio de tu superar e vencer, né? E por isso que eu tenho essa confiança também. Autoconfiança. Entendeu? De que toda a dificuldade um dia vai ter uma recompensa. Tem que ter uma recompensa, senão não há sentido da vida. Entendeu? É isso. Eu me considero feliz. Muito feliz. Eu sou muito feliz.
sentido.